A pequena livraria escondida na esquina da Lexington Avenue sempre foi o refúgio de Clara Bennett, não apenas porque era o único emprego que ela havia conseguido manter, mas porque era o último lugar silencioso em uma vida que se tornara insuportavelmente barulhenta. Aos 26 anos, Clara já estava acostumada a noites sem dormir ao lado da cama de hospital de sua mãe, jantares de macarrão instantâneo e envelopes marcados com último aviso. Seu pai havia morrido quando ela tinha 15 anos e, desde então, era só ela, estudando, trabalhando, sobrevivendo. Seu amor pela literatura havia se reduzido a essas poucas horas por dia, em uma livraria empoeirada, onde os livros cheiravam a lembrança e conforto, não a sonhos. Naquela manhã, o frio parecia mais cortante. Os ventos da primavera precoce entravam pelas frestas da janela, embaçando o vidro com névoa. Clara apertou o cachecol já gasto ao redor do pescoço e começou a organizar uma pilha de romances que um cliente descuidado havia deixado espalhada. Suas mãos estavam calejadas, as unhas lascadas, mas seus movimentos eram cuidadosos, ternos até, como se ela estivesse arrumando histórias, não papel. O sino da porta soou suavemente. O primeiro cliente do dia, um senhor idoso, curvado sob um casaco grande demais e um chapéu de lã gasto, entrou cambaleando. Clara saiu imediatamente de trás do balcão. "Procurando algo, senhor?" perguntou, com um sorriso caloroso e treinado. "Só me protegendo do vento", respondeu ele com a voz trêmula. "Minha coluna está me castigando hoje." Sem hesitar, Clara o guiou até uma poltrona almofadada perto da janela, pegou uma garrafa de água morna e tirou suavemente seus sapatos encharcados. Enrolou um cachecol de lã sobre os ombros dele e colocou um livro em suas mãos, como se fizesse parte de um ritual sagrado. "Fique o tempo que quiser", disse suavemente, voltando ao seu posto. Ela não sabia que, por trás de uma estante alta de livros de história, um homem observava tudo. Nathaniel Carter, o magnata da mídia, conhecido por aquisições hostis e um coração de ferro, estava parado em silêncio entre volumes empoeirados, algo indecifrável brilhando em seus olhos cor de âmbar. Ele não estava ali por livros. Tinha vindo procurar uma mulher que, segundo seu assistente, poderia ser a única a se encaixar. O que ele não esperava era ser tocado. Quando Clara voltou ao balcão, Nathaniel se aproximou. "Você costuma ajudar estranhos assim?" Sua voz era baixa, calma. Clara piscou. Ela não o tinha visto entrar. "Acho que nem pensei nisso." "Eu pensei", respondeu Nathaniel. Ele a estudou em silêncio por um momento. "Tenho uma proposta, algo incomum, mas acredito que só você pode fazer." Ela estreitou os olhos. "O que exatamente está me pedindo?" "Finja ser minha esposa, por 7 dias. Todas as despesas pagas, sem compromisso, apenas uma encenação." Clara não respondeu de imediato. Como poderia? Um estranho rico acabara de invadir seu mundo silencioso, como uma tempestade de inverno, e pedira que fingisse ser sua esposa por 7 dias. Ela riu. Um som trêmulo e confuso, sem humor. "Você está gravando algum tipo de reality show?" perguntou, meio brincando, meio esperando. "Não", respondeu Nathaniel, tirando um cartão de visita elegante com seu nome em prata em relevo. "Estou falando sério. Preciso de uma esposa temporária para uma fusão corporativa iminente, certas estruturas legais, aparência na mídia, investidores internacionais. Eles esperam uma imagem pública estável." "Por que eu?" Clara perguntou suavemente, com o coração disparado. Ele a observou por alguns segundos antes de responder. "Porque você não fingiu. Você se ajoelhou ao lado daquele senhor quando ninguém mais o fez. Você fez a coisa certa mesmo sem ninguém olhando. Então por que não tem uma namorada de verdade?" Algo escureceu no rosto de Nathaniel Carter. Uma ferida ainda aberta. "Porque relacionamentos reais são bagunçados. Eles machucam e depois acabam."
A honestidade brutal em sua voz pareceu congelar o ar entre eles. Quanto? Ela perguntou, surpresa consigo mesma. $50.000, por 7 dias. O valor era absurdo, mais de 2 anos de salário. O suficiente para cobrir as contas do hospital de sua mãe. O suficiente para recomeçar. O suficiente para sonhar sonhos impossíveis. E o que eu teria que fazer? Participar de eventos, vestir-se adequadamente, sorrir, fingir que nos conhecemos há anos, fingir que me ama. A palavra amar escapou como um sussurro, carregando uma vulnerabilidade que Nathaniel tentou esconder. E depois de 7 dias, voltamos às nossas vidas como se nunca tivéssemos nos conhecido. Clara olhou ao redor da pequena livraria, para as estantes altas, os romances com capas cor-de-rosa. Seus sonhos pareciam menores do que nunca. Ela olhou para Nathaniel. Seus olhos guardavam segredos que ela nunca teria permissão de tocar. Preciso de um tempo para pensar. Você tem até amanhã de manhã. Se aceitar, esteja neste endereço às 8. Ele colocou outro cartão ao lado do primeiro. Caso contrário, considerarei um não. Nathaniel virou-se para sair, mas parou na porta. Clara, ela estremeceu. Não tinha dito seu nome. Está no seu crachá, disse ele com um leve sorriso. Obrigado pelo que fez hoje. Pessoas como você são raras. A porta se fechou atrás dele, deixando apenas o rastro do seu perfume e 2 perguntas que assombrariam Clara pelo resto do dia. E se for real? E se ela disser sim? Naquela noite, Clara travou uma guerra silenciosa entre a razão e a necessidade, sentada na cama de solteiro em seu minúsculo apartamento de um cômodo, ou ela segurava os 2 cartões de visita com as mãos trêmulas. $50.000, Uniru. O número dançava em sua mente como uma promessa impossível. Exatamente às 7h15 da manhã seguinte, Clara estava de pé diante dos portões de ferro ornamentado que protegiam a mansão dos Carter. O endereço no cartão a havia levado ao bairro mais exclusivo da cidade de Nova York, onde cada casa parecia um palácio e cada jardim uma obra de arte. Sua mala azul desbotada parecia dolorosamente deslocada em meio aos detalhes dourados e às fachadas de mármore. Ela apertou o botão do interfone. Clara Bennett, sussurrou com a voz trêmula. O portão se abriu com um leve chiado mecânico, revelando um caminho de paralelepípedos ladeado por palmeiras reais. As solas gastas de seus tênis batiam suavemente na pedra à medida que ela avançava, cada passo lembrando-lhe que ela não pertencia àquele lugar. A mansão se erguia à frente como um gigante adormecido. 3 andares de arquitetura neoclássica, colunas brancas reluzentes, janelas altas emolduradas em dourado e uma fonte circular no pátio, onde peixinhos dourados nadavam em círculos preguiçosos. Senhorita Bennett? Clara se virou assustada. Um homem de meia-idade, em um terno escuro feito sob medida, sorriu educadamente. Seus cabelos eram prateados nas têmporas, perfeitamente penteados, sua postura ereta e uma bandeja de prata nas mãos. Sou a Clara. Não tinha certeza se... Claro, senhora. Sou Henry, o mordomo da propriedade. O Sr. Carter está esperando por você. Posso levar sua bagagem? Antes que ela pudesse recusar, ele já havia erguido a mala com delicadeza, como se fosse um tesouro real. Clara se sentia como uma impostora sendo guiada para o palco de uma peça da qual não tinha o direito de participar. O interior tirou-lhe o fôlego. O piso de mármore de Carrara refletia a luz dos lustres de cristal, que pendiam como constelações congeladas. Uma escadaria imponente com corrimãos de mogno levava ao 2º andar. Retratos alinhavam as paredes. Rostos severos que pareciam julgar sua presença desconhecida. O Sr. Carter a aguarda no escritório, disse Henry. Ele a guiou por um longo corredor aparentemente sem fim. O tapete persa abafava seus passos até que ficassem quase silenciosos. O ar,
Cheirava a madeira polida, flores frescas e algo intangível, talvez o aroma do velho dinheiro. Passaram por uma sala de estar com móveis mais caros que todo o apartamento de Clara, por uma biblioteca que se estendia até o teto, por uma sala de música onde um piano de cauda preto repousava, silencioso, à espera de ser tocado. A porta do escritório era de madeira escura, esculpida com padrões antigos de narrativa. Henry bateu suavemente. Entre. A voz de Nathaniel era diferente, mais autoritária, mais distante. Aquele era seu território. Um imenso birô de mogno dominava o espaço. 3 telas de computador brilhavam com gráficos e números. Estantes repletas de livros de direito e economia cobriam as paredes. Ele digitava em seu laptop, óculos de leitura no nariz, passando um ar de comando. Levantou os olhos ao vê-la entrar e, por um breve instante, Clara viu uma surpresa genuína. Você realmente veio? Eu disse que viria. Nathaniel fechou o laptop, tirou os óculos e se levantou. Mesmo do outro lado da sala, Clara sentia o magnetismo dele, uma espécie de calor silencioso e perigoso. Henry, prepare café para 2 e chame a senhorita Armand imediatamente. Sim, senhor. Quando ficaram a sós, o silêncio caiu entre eles como uma cortina pesada de veludo. Nathaniel contornou a mesa e se aproximou. O suficiente para que Clara visse o reflexo dourado nos olhos dele. Achei que você mudaria de ideia. Eu também, confessou antes de conseguir se conter. Mas $50.000 é muito para quem vive com 2 salários mínimos. Um leve sorriso tocou seus lábios. Fugaz como um fantasma. Prática, gosto disso. E você, tem certeza de que isso vai funcionar? Nathaniel hesitou. Sua mão escorregou para o bolso, como quem procura refúgio. Porque você não quer nada de mim além de dinheiro, isso torna tudo limpo. A palavra limpo carregava um peso que Clara não compreendia totalmente, mas sentia. Havia cicatrizes nele, segredos guardados como documentos confidenciais. A porta se abriu bruscamente, cortando o momento. Henrique entrou com uma bandeja de café, seguido por uma mulher que parecia ter saído direto da capa de uma revista de moda parisiense. Cabelo platinado, em um coque impecável. Um tailleur rosa claro da Chanel. Saltos Louboutin, estalando como uma batuta. Monsieur Nathaniel, bonjour. Seu sotaque francês era espesso e inconfundível. Esta é a jovem, disse ela, e então começou a circular, clara como um falcão. Seus olhos azuis e gelados escanearam cada detalhe, avaliando-a como um bloco de mármore bruto. Boa estrutura óssea, cintura definida, cabelo com potencial. Mas, mon Dieu, o que é essa roupa? Clara corou. Estava com uma blusa de algodão comum e jeans desbotado. É o que eu tenho. Não mais, chérie. A expressão de Nathaniel permaneceu neutra, mas Clara captou algo em seu olhar. Algo protetor. Madame Armand é especialista em protocolo e etiqueta. Ela irá prepará-la para os próximos eventos. Quantos eventos? Clara perguntou. 3 principais. Um baile de caridade esta noite, uma festa empresarial amanhã e um baile familiar no sábado. Cada evento soava mais intimidante que o anterior. E eu tenho que fingir que te amo? A pergunta escapou, mais frágil do que pretendia. O cômodo ficou em silêncio. Madame Armand levantou uma sobrancelha, percebendo claramente a mudança de tom. Você terá que agir como se estivesse perdidamente apaixonada há 10 anos, corrigiu Nathaniel, com uma voz calma demais para ser casual. Como se tivessem compartilhado segredos, uma cama, noites de paixão, acrescentou Madame Armand, com sua franqueza tipicamente francesa. Clara engasgou com o café. Desculpe, o quê? Você será a esposa dele. As pessoas observarão cada olhar, cada toque, cada sorriso. Se não houver química, toda a ilusão desmoronará. Nathaniel se afastou da mesa e caminhou até a janela que dava para um jardim perfeitamente cuidado.
Não precisa haver nada físico, apenas a ilusão de intimidade. Lembre-se, disse ele sem se virar. É só um papel, não se envolva. O aviso cortou como uma lâmina fria. Clara fitou as costas largas dele, notando a tensão nos ombros, os punhos cerrados inconscientemente. E quanto a você? Perguntou com a voz mais firme do que se sentia. Já aprendeu a se envolver com alguém? Nathaniel se virou lentamente. Seus olhos se encontraram. Naquele instante, todas as máscaras caíram. Ela viu a dor nele, a solidão corroendo-o, um homem que havia construído muros tão altos que já não lembrava como era o mundo do lado de fora. Ainda não, disse ele com uma honestidade de partir o coração. E não pretendo. Madame Armand piscou lentamente, claramente sentindo a tensão silenciosa entre eles. Pois bem, temos muito o que fazer, declarou. Clara, venha comigo. Primeiro, um banho de sais minerais, depois um tratamento facial completo. Depois disso, escolheremos um vestido para esta noite. Que tipo de vestido? Perguntou Clara. O tipo que faz todos os homens virarem a cabeça e todas as mulheres ferverem de inveja. Madame Armand respondeu sem hesitação enquanto Clara era conduzida para fora do escritório. Nathaniel voltou à janela, observando em silêncio sua silhueta atravessar o jardim, ao lado de Madame Armand. Ela ainda parecia incerta, ainda um pouco deslocada naquele mundo de mármore e seda, mas havia nela uma graça silenciosa, um tipo de elegância natural que dinheiro nenhum poderia comprar. Ele havia escolhido bem, talvez até melhor do que esperava. O treinamento começou imediatamente. História da arte, vinhos da Borgonha, etiqueta, postura no tapete vermelho, como apertar a mão de diplomatas europeus. Celeste não teve piedade. A linguagem corporal te denuncia mais rápido que palavras, ela disse. E você não tem permissão para trair esse papel. Clara teve dificuldades. Pronunciou errado o nome de um estilista italiano, franziu o nariz diante de um vestido ousado, até riu na hora errada ao ensaiar a frase: querido, você está incrível, diante do espelho. Mas ela também aprendeu a manter-se ereta, a sorrir só o suficiente, nem caloroso, nem frio, a encarar alguém nos olhos, mesmo quando a ansiedade torcia seu estômago. Naquela tarde, ela experimentou seu primeiro vestido de gala, cetim marfim, costas abertas, decote em véu discreto. Celeste ajustou a barra, assentiu uma vez. Nathaniel apareceu na porta. Ele ficou imóvel pela primeira vez. Seus olhos não estavam frios. Havia um lampejo de algo, como uma corda sendo puxada ao limite dentro dele, mas ele disfarçou rapidamente. Hoje à noite, o gala beneficente no Met. A imprensa estará lá. Clara assentiu em silêncio quando Nathaniel se virou para sair. Celeste lançou um olhar a Clara através do espelho e disse, quase para si mesma: é a primeira vez que vejo ele olhar para alguém por mais de 2 segundos. Exatamente às 20 horas, Henrik bateu suavemente na porta. Senhora, o Sr. Carter a espera no hall principal. O coração de Clara disparou. Era hora da apresentação começar. A escadaria curva nunca parecera tão longa. Cada degrau soava como uma contagem regressiva. No topo da escada, ela viu Nathaniel parado abaixo, ajustando a gravata, os olhos fixos no telefone, como se houvesse 1000 coisas que ele preferisse estar fazendo. O smoking preto parecia esculpido para seu corpo. O cabelo estava alinhado e os sapatos italianos de couro brilhavam como espelhos. Então ele olhou para cima e congelou. O telefone escorregou de sua mão e caiu no chão de mármore com um baque frio e agudo. Seus lábios se entreabriram. O olhar âmbar percorreu Clara dos pés à cabeça, como se tentasse compreender uma visão que não poderia ser real. Deus, sussurrou, quase inaudível. Clara desceu os últimos degraus, sentindo o olhar dele como um toque tangível. O plano ainda está de pé? Perguntou suavemente. Nathaniel não respondeu de imediato.
Seus olhos haviam escurecido, pupilas dilatadas, presos ao contorno dos lábios vermelhos dela. Você está linda, disse finalmente a voz rouca. A palavra linda não era apenas um elogio, era reverência e talvez até um toque de assombro desarmado. Vamos, disse estendendo a mão. O carro está esperando. Flashes de câmeras estouraram como fogos de artifício quando saíram do Bentley preto em frente ao Metropolitan Museum. Clara segurou o braço de Nathaniel, as luvas de seda roçando na manga do terno sob medida. Seu coração batia como um tambor, mas seus passos mantinham o ritmo ensaiado. O vestido de cetim marfim se moldava a tê-la como névoa cintilante. Ondas suaves de cabelo castanho caíam sobre um ombro, lábios cor de vinho, olhos hesitantes que não desviavam. Ela não era a garota da livraria, pelo menos não por fora. Apenas sorria levemente e olhe para mim, como se eu fosse o seu mundo inteiro, Nathaniel sussurrou, enquanto pisavam no tapete vermelho. E como você vai olhar para mim? Perguntou, lançando-lhe-se um olhar. Ele hesitou. Como se você me fizesse esquecer todo o resto. Dentro do salão, um espaço opulento com tetos abobadados e orquídeas brancas caindo como cachoeiras. Clara se sentiu deslocada, mas o olhar de Nathaniel, sempre retornando a ela, de qualquer ponto da sala, era sua âncora. E então Helena entrou, loura como gelo, em um vestido preto de seda que moldava-se como uma segunda pele, sorriso suave como veludo e afiado como navalha. Não estava sozinha. Seu pai a acompanhava, cofundador de um império rival de mídia. Nathaniel. Helena ronronou, cada sílaba mergulhada em mel e desprezo. Você não mencionou uma esposa. Clara, disse ele apertando com mais força a mão de Clara. Esta é Helena, minha esposa. Helena virou-se para Clara, os olhos a escaneando em busca de falhas. Que surpresa! Tivemos uma cerimônia discreta, respondeu Clara com um sorriso calmo. Ele não gosta de barulho. Curioso, quando estávamos juntos, nunca havia silêncio. Helena riu. Um som sem alegria, só memória. Clara sentiu a mão de Nathaniel apertar. Não conhecia toda a história, mas reconheceu o olhar dele, feridas que ainda não tinham cicatrizado. Talvez, disse Clara gentilmente, ele esteja finalmente aprendendo o que é paz. O rosto de Helena empalideceu sob a maquiagem impecável. Você não faz ideia de com quem está falando. Ah, eu sei exatamente com quem estou falando, disse Clara, colocando a mão suavemente no braço de Nathaniel, sem tirar os olhos de Helena. A mulher que pertence ao passado do meu marido. Nathaniel a olhou, os olhos cheios de admiração e gratidão. Ninguém jamais o havia defendido assim. Ninguém o havia reivindicado de forma tão clara, tão própria. Foi bom vê-la novamente, Helena, disse com firmeza. Mas agora quero dançar com minha esposa. Sem esperar resposta, Nathaniel conduziu Clara para a pista de dança. A orquestra havia acabado de mudar para uma valsa vienense suave. Eles se fundiram ao redemoinho de casais aristocráticos como se dançassem juntos há toda uma vida. Você é perfeita, ele sussurrou ao puxá-la para mais perto. Ela te machucou? Clara perguntou, olhos presos aos dele. Eu vi nos seus olhos. A mão dele descansou na cintura dela, queimando através do cetim. Seus corpos se moviam em sincronia, como uma única respiração. Por que está me defendendo? Perguntou ele, o olhar buscando o dela. Porque... Clara não conseguiu falar. O espaço entre eles era pequeno demais. O cheiro dele, sua respiração, seus olhos, tudo a sobrecarregava. Porque você é meu marido, mesmo que seja fingimento, neste momento é real. Nathaniel parou bem ali, no meio da pista, os outros casais girando ao redor, como água em torno de uma pedra. Clara murmurou seu nome como uma prece. Você está tornando tudo isso difícil demais.
Difícil demais de lembrar que é apenas uma atuação. Mas não havia nada ensaiado na tensão da voz dela. Ela sabia, ele sabia. Algo havia mudado, para sempre. Nathaniel, sussurrou, a voz trêmula. Eu sei, respondeu ele suavemente, guiando-a de volta ao ritmo. Mas seus olhos nunca deixaram os dela. Eu sei o que estou sentindo e sei que é perigoso. Por quê? Porque em 6 dias você vai embora e eu voltarei a ser o homem frio que eu era antes. E se eu não for embora? Ela perguntou antes que pudesse se conter. Nathaniel hesitou por um segundo. Depois se recompôs, mas algo em seus olhos havia mudado. Não diga coisas assim, ele sussurrou, a voz baixa e rouca. Não quando você está assim. Não quando todos os homens nesta sala querem tirar você de mim. Ninguém pode, ela disse firme e segura. Por esses 6 dias, eu sou sua. A música terminou, mas eles não se moveram, ainda nos braços um do outro, congelados como se o mundo tivesse desaparecido, deixando apenas 2 pessoas, 2 olhares presos, 2 corações batendo em uníssono. Não havia mais atuação, nem roteiro. Tudo era real, e os 2 sabiam que nada jamais seria igual novamente. O jardim da propriedade Carter cintilava sob o luar, transformando cada folha em prata líquida, cada pétala em seda brilhante. Clara havia se afastado da festa, dos olhares curiosos, dos sussurros abafados, das correntes não ditas. Ela precisava respirar, se recompor. Mas pensar era um luxo quando o coração batia fora do ritmo. Sentou-se na borda da fonte, onde peixes dourados nadavam em círculos preguiçosos, alheios ao caos emocional acima. O som suave da água parecia sussurrar segredos antigos. O aroma de jasmim noturno pairava como um abraço fantasmagórico. Ela tirou os saltos, deixando os pés descalços descansarem na grama fria e úmida. Só por um momento, permitiu-se não ser Clara Carter, apenas Clara Bennett, uma garota cheia de sinceridade e sonhos impossíveis. Por que você está chorando? A voz, profunda, quente, mais fôlego do que som, veio das sombras. Clara se assustou e levou a mão ao rosto. Suas bochechas estavam molhadas, embora ela não soubesse quando as lágrimas haviam caído. Nathaniel surgiu debaixo das árvores. Estava sem o paletó. A gravata pendia frouxa no pescoço, as mangas arregaçadas até os cotovelos, alguns fios de cabelo fora do lugar, como se tivesse corrido. Eu não estou chorando, ela sussurrou, sem convicção. Ele parou a poucos passos, perto o suficiente para ver o brilho das lágrimas nos cílios, mas longe, o bastante como se tivesse medo de feri-la ainda mais. Não me chame de Clara, não quando somos só nós 2. Ela disse suavemente, tentando manter a voz firme. Clara é um personagem, eu sou apenas eu. Algo mudou na expressão dele, mais suave, mais vulnerável, uma rachadura na máscara que ele sempre usava. Então por que está chorando? Você. O nome ficou não dito, mas foi pronunciado com a carícia mais gentil. Ela fechou os olhos, buscando coragem na escuridão, porque eu queria que tudo isso fosse real. A confissão caiu como uma gota de chuva pesada em água parada, e seu coração se apertou ao ouvir o eco entre eles. Nathaniel não se moveu. Quando ela abriu os olhos, ele estava mais perto. Agora, um toque bastava para eliminar a distância entre eles. O quê? Ele perguntou, embora sua voz já soubesse a resposta. Eu queria que você realmente me visse como sua esposa. Queria que aquela valsa tivesse sido real. Queria que o modo como você olhou para mim fosse porque sentiu algo, não porque me pagou para fingir. O ar ficou mais denso, carregado, como o céu antes de uma tempestade. Nathaniel passou a mão pelos cabelos, desarrumando o penteado perfeito. Você não entende, ele começou. Eu entendo perfeitamente. Ela cortou, levantando-se. A voz já não tremia. Sou só um adereço.
um papel secundário no seu roteiro de vingança contra sua ex. Pare, ele disse com firmeza, mas ela não parou. Agora, os olhos ardiam não com lágrimas, mas com força. Você acha que isso é fácil para mim? Ela disse, a voz tensa. Acha que não sinto nada quando as pessoas olham para mim como uma boneca que você contratou para enfeitar sua solidão? Nathaniel se aproximou completamente. Agora ela podia sentir sua respiração, o calor de seu corpo e seus olhos. Você acha que isso é fácil para mim? Ele disse, a voz se quebrando. Acha que consigo ficar parado enquanto tratam você como um troféu? Quando aquele homem disse que você era irresistível, eu quis socá-lo. Acha que aquilo foi atuação? Ela o encarou, atônita. Desde o momento em que você desceu aquelas escadas, eu esqueci que era tudo de mentira. Ele ergueu a mão, tocando suavemente o rosto dela, como se tivesse medo que ela desaparecesse se a segurasse com força demais. Quando Helena falou com você daquele jeito, tudo o que eu queria era protegê-la como se você fosse realmente minha. Seu coração apertou, sua respiração falhou. Ele sussurrou. Você me destruiu. Ela sussurrou de volta. E se eu não estiver te destruindo? E se eu estiver te reconstruindo? Seus olhos se encontraram. E desta vez, nada entre eles era fingimento. Nathaniel Carter corria pelo terminal vazio, o casaco esvoaçando, a gravata desfeita. Seu rosto estava pálido, exausto e assustado. Ele parou diante dela, respirando com dificuldade. Você não pode ir embora. Ela se levantou lentamente. O contrato era só por 7 dias. Estou apenas terminando o que fui paga para fazer. Não há mais contrato, disse ele. Ele terminou no momento em que percebi que te amo. Clara congelou. O que você disse? Nathaniel deu um passo à frente, sem artifícios nos olhos agora. Eu não vim aqui por pena ou obrigação. Vim porque, se eu te deixar ir, perco a única coisa que me fez sentir humano. E a Helena? Perguntou ela com a voz trêmula. Ela é o passado. Você é a única coisa real em uma vida cheia de encenações. Clara olhou para ele e, pela primeira vez, não viu um poderoso CEO. Viu um homem aprendendo a amar, com medo, mas também com coragem. Porque eu, sussurrou. Porque você não quer nada de mim, além de mim. Enquanto os alto-falantes anunciavam os trens de partida e as rodas rangiam nos trilhos, Clara se aproximou, olhando para ele. Ainda não comprei a passagem. Ele exalou, meio riso, meio oração. Graças a Deus, Nathaniel não levou Clara de volta a Carter Tower naquela noite. Em vez disso, pararam em uma pequena casa à beira do rio em Westchester, um lugar aparentemente esquecido pelo tempo, silencioso e sem pretensão. Esta era a casa da minha mãe, disse ele ao abrir a porta. Não venho aqui há anos, mas hoje não quero voltar para paredes de vidro e tetos frios. Clara entrou, respirando o aroma de madeira antiga e flores secas. A lareira tinha uma rachadura esquecida e o tapete gasto parecia costurado com memórias. Ela tirou o casaco e sentou-se na poltrona junto à janela, onde as árvores sussurravam ao vento. Estou com medo, admitiu, olhos fixos nas mãos. Eu também, respondeu Nathaniel sentando-se à sua frente, a voz mais suave do que ela já ouvira. Não sei amar do jeito certo, mas quero aprender, se você me deixar. Nos dias que se seguiram, desaceleraram, faziam café da manhã juntos, caminhavam sob garoa leve, liam em silêncio lado a lado, sem contratos, sem papéis para representar. Numa tarde, enquanto Clara passava café na velha cozinha, Nathaniel envolveu os braços em volta dela por trás. Liguei para meu advogado, murmurou perto do ouvido dela. Estou atualizando meu testamento. Clara parou. Eu não quero nada de você. Eu sei. Mas você é a única que já me amou, não pelo dinheiro, nem pelo nome, nem pelo que eu podia dar.
Ela se virou para encará-lo. Os olhos dele não estavam mais frios. Estavam quentes, como uma lareira acesa no início do inverno. Naquela noite jantaram à luz de velas, com flores silvestres do quintal, em um velho pote de vidro. Nathaniel segurava sua mão sobre a mesa, dizendo pouco, apenas observando e sorrindo como se tivesse redescoberto algo que pensava ter perdido para sempre. Você acha que o amor pode crescer em apenas 7 dias? Ela perguntou suavemente. Não, sussurrou ele. Mas com você, bastou um olhar para começar tudo. Clara nunca imaginou que voltaria a entrar em salões de baile brilhantes, sob luzes ofuscantes, e os olhares julgadores da elite. Mas dessa vez, não carregava um contrato na bolsa, nem falas ensaiadas na cabeça. Dessa vez, ela entrava como ela mesma. O baile beneficente, organizado pela Carter Media, foi realizado em um hotel histórico de Manhattan. Clara usava um vestido preto simples, sem lantejoulas, sem extravagâncias, mas irradiava uma força serena. Nathaniel estava ao seu lado, os dedos entrelaçados nos dela, firme sob as luzes. Não vou sair do seu lado esta noite, ele murmurou. Ela sorriu. Não preciso que me proteja, mas obrigada por estar comigo.